esse é o Big Little Review, e hoje vou falar o que achei de A Guerra Sem Fim. Então é melhor eu falar Avengers, Assemble! Vamos nessa! Todos sabemos que a Marvel está governando o cinema com seus filmes baseados em HQs no momento. Este ano, Iron Man 3, mesmo sendo um filme bem ruim, foi muito bem nas bilheterias. E Thor 2 parece estar fazendo um certo sucesso para o estúdio. Enquanto a série de TV Agents of S.H.I.E.L.D. teve um grande número de telespectadores vendo o episódio piloto. A questão aqui é que isso gera público e faz dinheiro. Então como prender a atenção de inúmeros fãs do universo cinematográfico da Marvel e colocá-los em seu principal meio, as HQs. Mas não HQs comuns, e sim uma que muito colecionador gosta. Você sabe do que eu estou falando, certo? Mas caso você não saiba, a resposta para essa questão são as graphic novels. Sim, histórias isoladas, com um enredo que se parece muito com os dos filmes, para atrair o maior público, ou o público comum. Dá um tempo, cara! E a primeira dessas graphic novels é Vingadores, Guerra Sem Fim, que mistura todos os personagens do universo cinematográfico da Marvel, com o estilo de um HQ. Notem isso, Capitão América, Iron Man, Hulk, Thor, Hawkeye, Viúva Negra e de quebra Wolverine, que é propriedade para os filmes da Fox. E a nova Capitã Marvel, Carol Danvers, que ainda tem as características de um personagem de qualquer adaptação para as telonas. Eles estão forçando isso. Bom, a história começa no cenário fictício e europeu da Eslovênia, onde dois soldados, ao abater o que parece ser um dragão revestido com um tipo de traje tecnológico, vira notícia. E essa notícia chega a Rogers e o leva a pensar na Segunda Guerra Mundial, onde foi líder em uma missão secreta em mais um local fictício, a ilha norueguesa de Skrakladet. Nossa, que nome difícil. A missão era combater cientistas nazistas que estavam desenvolvendo uma tecnologia que poderia mudar a guerra. Depois temos mais uma sequência de flashbacks, desta vez com Thor, e vemos que os tais dragões são as feras que Thor havia enfrentado tempos atrás, só que agora fundidas com o tal material tecnológico. E é claro que para acabar com a ameaça, os heróis precisam se unir a outros heróis e suportar a interferência da S.H.I.E.L.D. Porque, né? Faz parte. Como suposto na análise, o que temos aqui é um material de fácil acesso para as pessoas não ligadas em HQs da Marvel. Sabe aquela coisa? Nossa, eu vi um filme e gostei muito, agora eu fui ler HQ pra ver um pouco mais daquilo, e não tinha nada a ver com a coisa que eu vi no cinema. Tô confuso. Saca só isso? Será que você pode me dar uma mãozinha? Essas HQs são pra essas pessoas, entendeu? As caracterizações do Cap, do Thor, Iron Man estão em sintonia com os filmes. Cap é o homem fora de seu tempo, se sentindo velho no futuro e mais vivo no passado, enquanto Tony é uma figura malandra e esperta com seu passado de traficante de armas. A história fica por si só, com os conceitos elevados, como a Yggdrasil e sua importância em explicações. O desenrolar da trama ainda segue o padrão visto com o filme dos Vingadores, onde os personagens entram em cena para uma roda de discussões, com diálogos Windows Style. E claro, a participação do Hulk em um grande kabum no final, para fazer o que gostamos de ver ele fazer. Mas nem tudo é mediano. Warren Ellis traz algumas ideias interessantes para a história, como mostrar mais a guerra moderna, com o uso de drones para ataque. E eu ainda percebi a inclusão de alguns elementos históricos, como artefatos do passado que afetam o presente. Isso é muito mais bem colocado em outras HQs, como Planetary e Ultimate Galactus, que eu recomendo que vocês conheçam, porque são ótimas HQs. Voltando aqui, agora eu vou falar disso como se fosse uma HQ escrita para o público padrão, certo? O problema aqui é que as ideias usadas para o desenvolvimento são entregues através de algumas cenas de exposição precariamente sem graça, onde você não tem que pensar em nada para achar aquilo, sabe? É algo entregue de graça, o que é incomum para eles, que geralmente se destaca no diálogo carismático, que até tem, mas que se apaga rapidamente e fica monótono, então fica chato. A arte de Mike McConaughey não é ruim, mas não é impressionante. Temos dois tópicos aqui: a arte passada no presente e a arte em flashbacks. Bom, no presente a HQ é feita na abordagem tradicional de costume, lisa com pouca largura nos painéis, que são limpos, para a apresentação da arte não ficar apenas por rostos e caracteres. Mas o problema é que os personagens parecem possuir uma única expressão, sendo a mesma quando alegres ou tristes, ou qualquer emoção que exista. Os desenhos que dão forma às feras com technosuits são particularmente ruins. É difícil diferenciar elas de si mesmo, sabe? Se parecem mais com coisas amorfas, cobertas com o que parece ser botões e lâmpadas.
Também não há senso de perspectiva quando se olha para uma fera gigantesca no final, que se parece com uma fera comum, só que em close-up. Sabe, não tem senso de escala. Esses são alguns problemas. Agora o lado positivo da arte, já que a história eu vou colocar de lado, vamos lá. O melhor da arte se mostra nas partes, digamos, mais interessantes da história. O flashback da Segunda Guerra Mundial, onde o Cap se torna um MacGyver, com um escudo, corda, granada e um avião. A cena de ação é muito bem construída, e falando em ação, talvez seja esse o ponto onde a HQ se mostre forte. As cenas captam toda aquela energia e emoção que nos colocaram pra cima no cinema. A parte final, quando o Hulk aparece, é um pouco interessante, mas a verdade é que McCone e Warren foram colocados para criar um plus para o universo cinematográfico da Marvel, e isso é uma pena e desperdício. A conclusão que eu tive foi: Vingadores Guerra Sem Fim é um HQ para iniciantes, ou para quem gostou muito dos filmes e quer ver mais daquilo. É uma diversão honesta, mas não é uma experiência agradável para quem tem o costume de ler quadrinhos mensalmente. Eu me decepcionei, esperava mais do Warren Ellis em seu retorno. Bom, se você nunca leu um HQ e adorou o filme da Marvel, você pode comprar, mas se está acostumado a ler HQs, tem muita coisa boa por aí, Planetary, Batman 1 e outras coisas. Ou compre se tiver dinheiro sobrando, coloque tudo que eu falei na balança e se decida. Vingadores Guerra Sem Fim teve seu lançamento aqui no Brasil ao mesmo tempo que nos Estados Unidos. Isso foi uma proposta interessante, quero ver isso acontecer novamente. Bom, Vingadores Guerra Sem Fim foi publicado pela Panini e está custando R$25. Obrigado pessoal por chegarem até aqui. Se gostaram do vídeo, esmague o botão de gostei aí embaixo. Favoritem para ajudar o canal. E se for novo, se inscreva e seja bem-vindo. Lembrando que no final do vídeo aparecerão sugestões para a próxima análise. Escolham e até a próxima! Pessoal? Vermelho! Letal! Eu não acredito! Eu tô vivo!